Boa tarde a todos e todas. Quero saudar e cumprimentar os vereadores Zé Márcio Garotinho, proponente desta audiência pública também, vereador Bejane Júnior, vereador doutor Antônio Aguiar, vereadora Laís Perrucci. Cumprimentar aos telespectadores da JF TV Câmara, canal 35.1. Vamos dar início à nossa terceira audiência pública do 10º período legislativo. Convido nosso secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo da Inovação e Competitividade, professor doutor Inácio Delgado. Convido o superintendente do PROCON, Eduardo de Souza Floriano. Anderson Furtado, subsecretário de Planejamento CEPOP, Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular. Quero registrar a presença, também convidar para fazer parte aqui da mesa, Dalva de Oliveira Filho, assessor deputado estadual, delegada Sheila. Damos por aberta a terceira audiência pública do 11º período legislativo, atendendo ao requerimento número 12482, 2021, de nossa autoria dos vereadores Zé Márcio e Marlon Siqueira, para discutirmos a respeito dos aumentos abusivos, excessivos e rotineiros dos preços nos postos de combustíveis em face dos consumidores de Juiz de Fora, bem como as ações necessárias a serem efetivadas para fins de coibir e punir quaisquer abusos do poder econômico por meio dos elevados preços de combustíveis em todo o município. Essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela JF TV Câmara, canal 35.1, divulgada no site oficial da Câmara Municipal, com reprodução no canal do YouTube, para fins de transparência pública. A participação popular está assegurada também por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp da Câmara Municipal de Juiz de Fora, 32 99 183 0706, por onde pode ser enviados os questionamentos e sugestões até 30 minutos após o início, sobre a temática específica, só sobre esse tema. Então, eu quero convidar o vereador, primeiro vereador proponente, vereador Zé Márcio Garotinho, para as suas considerações iniciais. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, Antônio Aguiar, Laís Perrucci, Bejane Júnior aqui presente, nosso público presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais, cumprimentar também o Anderson, Eduardo, representando o PROCON, Inácio e o Dalvio. Senhor presidente, meus amigos, é um tema constante nessa casa, o preço que é praticado em Juiz de Fora na venda de combustível. Desde 2018, essa casa vem fazendo audiência pública, vem solicitando ao PROCON uma fiscalização, uma atuação efetiva sobre a forma como é praticada os reajustes de combustível em Juiz de Fora. Muito também a gente tem mostrado em todas essas audiências públicas, nesses questionamentos e requerimentos, a diferença mínima de preço entre postos de combustível, é uma variação mínima, é no máximo 10 centavos. Você tem um posto que já é famoso, que vende mais barato, mas o resto é uma variação mínima. Na sua grande maioria, o preço em todos os postos são iguais. E quando a gente aperta, começa a cobrar uma fiscalização e começa a denunciar, a população, através de redes sociais, faz essas denúncias, e que há uma redução de preço nas refinarias, e lógico, teria que ocorrer essa redução de preço no bico da bomba, ela não ocorre. Quando ocorre, a mesma redução é proporcional também. O PROCON nos responde, sempre dizendo que o limite dele é a verificação dos preços, mas um processo mais apurado, mais efetivo, cabe ao Ministério Público, não é ao PROCON.
A gente teve, segundo notícias da imprensa, abertura de inquérito em, acho que 22 estabelecimentos, e é um procedimento que a gente vem tendo nessa casa, a população cobrando até o ano passado. O que aconteceu do início desse ano para cá? Do início desse ano para cá, esses preços praticamente dobraram. Isso a nível nacional. É questão de política cambial, essas coisas. Só que em Juiz de Fora, a gasolina continua sendo, hoje especificamente, ela é o preço médio mais caro do Estado, no dia de hoje. Há um mês atrás, ele era o 7º preço mais caro do Estado. Hoje, ele é o preço mais caro do Estado. Então, a população, ela quer uma resposta para isso. E a gente vem buscando isso, Eduardo, há muito tempo aqui nessa casa. Há uma cartelização de preços de combustível em Juiz de Fora. Por que a gasolina de Juiz de Fora é a mais cara da região? Você vai ao Banco da Câmara, que é a 30, 40 quilômetros daqui, o preço é mais baixo. Você vai em Bicas, é mais baixo. Você vai na região, é mais baixo. E aqui em Juiz de Fora, esse preço tem esse valor acima da média, hoje é o mais caro do Estado, e essa uniformidade de preço entre os postos de combustível. O ano passado, as refinarias reduziram o preço do combustível até 52%, e essa redução não chegou no bico da bomba em Juiz de Fora. Eu lembro que a gente cobrou, fizemos audiência pública, isso não chegou. O PROCON chegou a recomendar, matéria do jornal Tribuna de Minas e do G1, onde o PROCON solicitava a redução desse preço do combustível nas bombas, face à redução do preço nas refinarias. Aí, matéria de abril do ano passado, do jornal Tribuna de Minas, aspas, apesar da redução de preço acumulada entre janeiro e março, então, entre janeiro e março, de 30% nas refinarias, essa queda não foi sentida no bico da bomba de combustível. E, segundo o levantamento do PROCON, publicado naquela época, em março do ano passado, informações coletadas de 2 a 3 de abril e 7 e 15 de abril também, em 67 postos de combustíveis em Juiz de Fora, 85% praticavam o preço alinhado. Isso em abril do ano passado. O levantamento apontou que dos 67 estabelecimentos que comercializam combustível em Juiz de Fora, 85% praticam valores alinhados, com diferenças ínfimas de apenas 0,02 na gasolina. Do total, 39 estabelecimentos cobravam o mesmo valor. Se em 67 postos, 39 cobrem o mesmo valor, que é 4,499 em abril do ano passado, isso não caracteriza uma cartelização? Cartelização é crime, ou não? Então, essa é mais uma audiência que a gente está buscando uma resposta para a gente passar para a população. O PROCON é o nosso órgão de defesa do consumidor, né? E a gente tem que recorrer ao PROCON. Repito, em outubro passado, no mês passado, a gasolina, o preço médio da gasolina no estado, Juiz de Fora, tinha o 7º preço entre 41 cidades. Um mês depois, Juiz de Fora tem, no dia de hoje, o preço médio de 7,446, R$ 7,446, que é o mais caro no estado. Em um mês, Juiz de Fora voltou ao topo do ranking de gasolina mais cara no estado. Se a gente tem uma política nacional que tenha levado esses preços, questão de câmbio, de dólar, por que Juiz de Fora, em um mês, consegue pular do 7º para o preço mais caro? É importante essa discussão, apesar dela ser recorrente na casa, que ela afeta diretamente no bolso do cidadão. Afeta no custo da alimentação, afeta no custo do transporte. E isso sempre recai, a maior carga é naquela faixa da população menos favorecida financeiramente. É o início da discussão, certamente nós vamos poder ouvir
os nossos convidados. Realmente, o PROCON, hoje, a gente deveria ter convidado representantes dos postos de combustível, eles deveriam estar aqui, mas o PROCON hoje talvez seja a entidade que a gente vá cobrar mais esse tipo de explicação. Só para contribuir até com a nossa fala inicial, a gente quer passar agora, pode passar, por favor, um vídeo da Petrobras que ela esclarece como que é calculado o preço do combustível. Pode passar, por favor. Esse vídeo é público. A Petrobras recebe hoje, para cada litro de gasolina que você compra no posto, R$ 2,33. E para produzir a gasolina, a Petrobras investe bilhões de reais para descobrir o petróleo, instalar plataformas a 300 quilômetros da costa e extrair o petróleo, que está a mais de 7.000 metros de profundidade. Depois, o petróleo vai para a refinaria, onde é transformado em gasolina de alta qualidade. Essa gasolina é então vendida aos distribuidores. Mas e o preço no posto? O preço da gasolina no posto tem 5 partes. A parte da Petrobras, os tributos federais, o custo da mistura obrigatória do etanol, a parte dos distribuidores e revendedores e o ICMS, o imposto estadual. Agora você conhece o que a Petrobras faz para produzir a gasolina e quanto ela recebe hoje por isso: R$ 2,33 a cada litro. Para a Petrobras, transparência é fundamental. A gasolina que sai a R$ 2,33 das refinarias da Petrobras, ele chega no carro, no bico da bomba, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, hoje a 7,446. Observe naquela demonstração, naquele gráfico, Minas Gerais está entre o sexto e o sétimo na taxa do imposto, tá? Mas aquele retângulozinho final, que é o lucro, vamos ser bem claros nisso, o lucro lá do revendedor de combustível, ele é justo, né? A população quer saber isso. É justo? É correto? Essa é a nossa questão principal. Obrigado, senhores, por hora. Peço ao vereador doutor Antônio Guerra que assuma os trabalhos para que eu possa fazer meu pronunciamento. Registrar a presença da vereadora Cátia Protetora, vereador Wagner de Oliveira e vereadora Cida Oliveira. Também presente o vereador João Wagner Antoniel. Com a palavra, vereador, presidente dessa casa, Juraci Schaefer. Senhor presidente, vereadores Wagner de Oliveira, vereador proponente Zé Márcio Garotinho, vereadora Cida Oliveira, vereadora Laís Perruti, vereador Bejane Júnior, Cátia Protetora, vereador João Wagner, nossos convidados, representante de Dalvo, representando a nossa deputada estadual, delegada Sheila, nosso querido secretário da CEDIC, professor doutor Inácio Delgado, Eduardo Floriano, representando o PROCON, nosso querido Anderson Furtado, Prefeitura de Juiz de Fora, telespectadores, quero fazer uma saudação especial ao eterno vereador dessa casa, vereador Vanderlei Tomás, que sua presença aqui honra muito esse parlamento, Vossa Excelência representou essa casa com muita dignidade. Obrigado pela presença. O que nos traz aqui, senhor presidente, telespectadores da JF TV Câmara, é essa questão recorrente do aumento de preços de combustíveis em Juiz de Fora. Embora que dessa vez nós temos um fator ainda agravante, que é o descontrole a nível federal, porque, infelizmente, a política que foi adotada pela Petrobras, no sentido de que queriam e diziam que haviam desvios, era entregar o patrimônio da Petrobras. É o que acontece. Alinhou somente com dólar. Nós não estamos falando aqui somente do combustível alto, não, vereador Bejane Júnior. Nós estamos pensando que as pessoas estão cozinhando a lenha. R$ 130 um botijão de gás. Com esse preço dos combustíveis, as pessoas estão andando a pé, porque aumentou tudo. Transporte por aplicativo, táxi, e as empresas de ônibus que estão funcionando hoje com muita dificuldade. Preço do óleo diesel.
Nós estamos falando do descalabro, da falta de gestão governamental em relação à questão dos combustíveis do Brasil. Não adianta nós queremos trazer somente a questão para o município de fora. E vamos fazer uma referência, sim, ao cartel que aqui existe há tantos anos. Mas o que nós queremos dizer é que o único que está ganhando é o governo federal e o seu presidente da Petrobras. 260 mil reais de salário. Maior salário público do Brasil. É o presidente da Petrobras, general. Está lá. E nós estamos vendo cada vez mais vender todo o petróleo brasileiro dessa empresa que foi construída com o suor do povo brasileiro. Gestão. Naquela época do governo do Partido dos Trabalhadores, tinha interferência. Que saudade de gasolina a 2,80, de botijão de gás a R$40, vereador doutor Antônio. As pessoas não estão conseguindo andar de carro mais, tudo encareceu, e o preço dos alimentos a reboque. Por quê? Dependemos do frete. Um pacote de arroz que sai das cooperativas do sul do Brasil custa, na realidade, R$10, quando chega aqui a 25. O preço do transporte é 1,5 vezes o preço do valor do produto. Eu sei porque eu já fui dono do supermercado, o preço de transporte é um absurdo. E estradas que estão acabadas, pedágios altíssimos, e nós estamos já com óleo diesel caminhando para R$6. Biocombustível não se investiu em nada. É a mesma coisa da questão da energia no Brasil. O Brasil não está preparado para um crescimento. Se tivermos um PIB acima de 5%, nós não teremos energia, não temos estradas e mão de obra qualificada, porque, infelizmente, o governo quis acabar, inclusive, com as nossas universidades. A questão aqui é federal. Nós vamos colocar, sim, a responsabilidade do município. Mas é a falta de governança que nós não temos. Por isso que nós estamos pagando um preço desse, $1,50 quase, um litro de combustível, sendo que nos Estados Unidos o preço do combustível é em torno de 0,6 cents, um pouquinho a mais do que $0,5. Nós estamos pagando 2,5 vezes o preço do combustível do que o povo americano. É o preço mais caro de combustível praticamente do mundo. Desgoverno, falta de gestão. O Guedes, com toda aquela riqueza que ele tem lá, nos offshores da vida, 50, 60 milhões de reais, isso ninguém discute nada. Ele falou que o sonho dele, antes de sair do governo Bolsonaro, é vender a Petrobras, é entregar. Por isso que tem que manter o preço lá. Não está preocupado com a população, está preocupado em dividir dividendos com os acionistas, com a Bolsa de Valores. Aí mantém-se o preço, vai chegar antes do Natal a R$10. E o povo comendo pé de frango e pescoço. Não há possibilidade. Hoje eu estou falando aqui porque a questão que envolve é federal. Dólar está alto? Está. Mas, na realidade, você tem que fazer com que o combustível ele faz parte da essência da vida. Não conseguimos viver hoje sem, na realidade, o transporte. E aqui em Juiz de Fora, vereador Garotinho, quero parabenizá-lo, vereador Marlon, que não está presente, audiências públicas que foram feitas aqui na legislatura passada, trouxemos aqui o promotor de justiça, na época o nosso promotor do direito do consumidor não estava, nós estávamos aqui com a vacância, tivemos um promotor que veio aqui de Belo Horizonte, e está caracterizado um cartel em Juiz de Fora, todos nós sabemos. Isso feito pela Minas Petro. A Minas Petro, ela assinou um TAC em Belo Horizonte.
10 anos de prática ilegal de venda de combustíveis. Tudo combustível, na realidade, superfaturado, valores altos. Minaspetro estava aqui, o promotor de justiça. O que o nosso PROCON fez na gestão passada? Infelizmente, encaminhou, mas não tomou as medidas necessárias. E nós estamos confiando muito no Floriano. Tem que ficar em cima dos postos. Juiz de Fora é o mais caro de Minas Gerais. Será por quê? Nossa população é mais rica? Nós estamos ganhando um salário maior? Não é possível que vai acontecer isso. O etanol é mais caro. E o preço da gasolina também é o segundo mais caro. Alguma coisa está errada. Existe, na realidade, um monopólio de dono de postos e também de distribuidores, de pessoas que fazem o transporte, inclusive com frete. É necessário que se faça uma investigação dura, séria. Nós poderíamos ter um preço menor aí, praticamente, no mínimo 5%, 6%, que faria uma diferença significativa, vereador Wagner. O banco da Câmara é maior que o Juiz de Fora? Não é possível que nós temos que pagar aqui quase R$ 8,00 a gasolina. Barbacena, vereador Beijano Júnior. Isso já vem constantemente. E o vereador Garotinho, vereador, aquela audiência pública, uma das melhores nós tivemos nessa casa, colocamos o dedo na ferida. E o promotor ficou de encaminhar uma denúncia, porque já existia configurado uma situação de carteirização. Agora, enquanto tem esse desequilíbrio governamental, a situação piora mais ainda a nível de Juiz de Fora. Então, superintendente do PROCON, contamos com a sua dedicação, com o seu esforço, e eu tenho certeza que a Prefeitura, que a Margarida e que o governo quer o preço dos combustíveis acessível para que as pessoas possam, na realidade, ter o direito de ir e vir, de andar com seus veículos. Senão, nós estamos impedidos. As pessoas já vão começar, vereador Laís, a andar a pé, porque não tem dinheiro para o ônibus. Cozinhar a lenha, porque não tem dinheiro para o gás. Comer pé de frango e pescoço, porque não tem direito para comprar uma carne. Não pode comprar o arroz, que a cesta básica aumentou. A situação do Brasil está cada vez pior. E o combustível faz com que essa agrura, essa tristeza, esse sofrimento, juntamente com a pandemia, abata sobre o povo brasileiro, além do desgoverno que nós estamos vivendo. Então, eu queria pedir encarecidamente ao nosso secretário do PROCON uma decisão mais imediata, mais rápida, uma ação proativa em relação a essa fiscalização. Muito obrigado. Parabéns, senhor presidente. Solicito sua presença aqui para a condução dos trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner Antoniol. Eu queria saudar, dar uma boa tarde a todos os presentes, presidente, nossos amigos vereadores, secretários aqui presentes, Floriano, Eduardo Floriano do PROCON, o Inácio, nossos amigos que trabalham aqui no PROCON, que estão presentes aqui na plateia, né, Roberta, Carla. Presidente, eu tenho acompanhado um pouco do trabalho do PROCON referente aos combustíveis, inclusive tive lá há poucos dias conversando inclusive com a Carla sobre a questão dos combustíveis, ela pode me constatar isso aí, e falando sobre a questão que o combustível de Juiz de Fora estava muito caro, tudo, e a gente não pode culpar também só um departamento, só uma secretaria, uma autarquia por causa disso, só pelos preços, não. Realmente os preços em Juiz de Fora sempre foram um pouco acima da tabela, mas o Ministério Público também deveria estar aqui, porque o Ministério Público é que tem poder de polícia, né? O PROCON não tem o poder de polícia. O poder de polícia para fiscalizar, investigar e punir aqueles que têm que ser punidos. Então, o que acontece? O PROCON faz o levantamento dos preços, identifica que está havendo algum equívoco na prática dos preços em Juiz de Fora, notifica o Ministério Público. O Ministério Público tem que tomar providência, né? E eu tenho certeza que o PROCON fez o trabalho dele. Eu tive
semana passada conversando com a Carla lá, e ela falou que já autuou alguns postos, não só na questão do preço, mas na questão da qualidade do combustível também. Porque, infelizmente, nós estamos pagando uma gasolina cara e muitas vezes adulteradas. Mas eu tenho certeza, Eduardo, que você está à frente disso, que você está fazendo o seu trabalho. Mas, presidente, precisamos cobrar urgentemente do Ministério Público um posicionamento referente aos preços do combustível em Juiz de Fora, né? Então, essa casa, Eduardo, está à disposição, né? Hoje, essa audiência pública, parabenizar o nosso vereador aí, Zé Márcio, por ter, e o presidente por ter convocado essa audiência, que é muito importante, mas também a gente tem que pensar que, infelizmente, o combustível, os derivados de petróleo, eles encareceram no país todo, justamente por uma política mais empresarial da Petrobras, que deveria, nesse momento, pensar numa política mais social, né? A gente poderia reduzir impostos, os estados não abrem mão do ICMS, os estados não abrem uma vírgula do centavo do ICMS, que o estado deveria estar repensando também a questão dos impostos, né? Inclusive o governo federal já abriu mão dos impostos que incidem sobre o combustível, mas os governos do estado não abrem mão. Então é outra coisa também que a gente tem que, essa casa, fazer uma representação junto ao estado de Minas, para a gente ver se consegue diminuir um pouco do ICMS, porque é uma política que deveria, em todas as esferas, estar trabalhando para diminuir essa carga em cima do usuário, do contribuinte. É isso que eu queria falar, presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Laís Perrut. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, nossos convidados, convidadas, público que nos assiste, pessoal que está aqui trabalhando para que essa audiência aconteça. Primeiro, queria parabenizar, né, os proponentes, vereador Garotinho, vereador Marlon Siqueira, vereador presidente Juraci, e parabenizando o presidente, queria te parabenizar, presidente, pela sua fala. Acho que esse é o real motivo da gente estar aqui discutindo hoje, né? O que está em jogo nesse grande aumento dos combustíveis, né? E, de fato, não é um problema de Juiz de Fora. Obviamente que tem, né, o que foi colocado aqui, que Juiz de Fora tem uma das gasolinas mais caras, né, aqui da região, mas o problema está longe de ser só aqui. O problema é um problema da política econômica desse governo federal, né? Esse é um problema gravíssimo. E aí, João Wagner, não é do ICMS. O ICMS não aumenta há alguns anos, né? A gente não tem esse aumento. Então, por exemplo, a gente tem colocado muito na conta do ICMS, só que o ICMS continua a mesma porcentagem. O que tem aumentado? O dólar. E por que o dólar aumenta? Por conta da política econômica e da insegurança que se gerou no país com o governo Bolsonaro. E aí essa disparada gigantesca do dólar afeta o nosso combustível. Porque os combustíveis, né, o barril do petróleo, por exemplo, em 2014, que a gente tinha uma gasolina muito mais baixa do que hoje, o barril do petróleo era $100. Agora o barril do petróleo é mais ou menos $80, ou seja, diminuiu o valor do barril. Mas o que aconteceu? O dólar disparou. E o dólar disparou por quê? Porque o real desvalorizou. O real já desvalorizou em relação ao dólar mais de 30%, gente. É a moeda que se negocia que mais desvalorizou nos últimos tempos. A gente fica atrás só da Turquia, ilhas não sei o que lá, e Sudão do Sul, a nossa moeda que mais desvaloriza. Então, isso é muito grave. Obviamente, a gente tem que falar, né, do cartel que é exercido aqui em Juiz de Fora há muitos anos, temos sim que falar disso, mas a gente precisa falar o real motivo. E por isso que eu comecei parabenizando o presidente, porque sua fala foi muito lúcida e muito central sobre o porquê desse aumento exorbitante dos combustíveis. E aí não é só, né, da gasolina e tudo, é também do gás de cozinha, tudo isso, justamente pela política econômica que é adotada hoje. Política econômica irresponsável, política econômica que só visa, né, as grandes empresas, os grandes lucros, e que não visa o que a gente precisa, que é a situação do povo brasileiro. E essa política pública
econômica do Brasil, que não só a política econômica, né, mas a política como um todo gera instabilidade, e ninguém quer investir num país instável. Por isso o dólar sobe tanto, né? Basicamente, obviamente que tem mais outros milhões de fatores, mas basicamente essa é uma condição importante para a gente estar discutindo o preço da gasolina, estar discutindo tudo isso. Mas vamos lá, boa audiência para todos e todas. Cumprimentar aqui a Vivian Lima, repórter da TV Alterosa, Renan Simões, cinegrafista, Renato Salles, da Tribuna de Minas, da redação, também está acompanhando esse encontro nosso. Quero cumprimentar agora a vereadora Thalia Sobral, também registrando a presença. Vamos passar a palavra ao Inácio Delgado, nosso secretário de Desenvolvimento. Desculpa, vereador Benjamin com a palavra antes. Senhor presidente, boa tarde. Inácio, me desculpa, daqui a pouco eu passo a palavra para Vossa Excelência. Desejar uma boa tarde às vereadoras, aos vereadores, ao público presente. Senhor presidente, aos nossos convidados, eu ouvi atentamente a fala dos senhores, da senhora vereadora Laís. Eu concordo que o debate é amplo, é uma matéria também nacional, obviamente. Um carro que você abastecia, aí, um carro popular com R$250, em média hoje tu gasta aí R$330, R$340 para você abastecer, encher o tanque de um veículo desse. Obviamente que a política nacional, ela influenciou e influencia muito nesse aspecto negativo do preço dos combustíveis, mas hoje, pelo que eu entendi, até parabenizo aos proponentes dessa audiência, trata-se do problema que a gente vivencia dentro de Juiz de Fora. Qual o problema que é esse? Eu gostaria aí que a TV Câmara, por gentileza, colocasse no telão. É uma imagem, eu não vou passar vídeo, não vou passar várias imagens, é uma imagem só para ilustrar mesmo, que foi em maio. Em maio eu decidi sair de Juiz de Fora, senhor presidente, cedo. Falei, ó, eu vou passar em Eubank, eu vou passar em Santos Dumont, em Barbacena, em Cristiano Ottoni, se tiver mais alguma cidadezinha por perto eu passo. E retornei. A imagem está aí? Tá, ok, obrigado. Nessa viagem, gente, nós constatamos, primeiro município, Eubank da Câmara, combustível mais caro, 30 quilômetros, 35 quilômetros de Juiz de Fora, hein? Combustível mais caro do que em Juiz de Fora, em média, de 35 a 45 centavos, mais caro do que em Juiz de Fora. Chegamos, pode retirar a imagem que era só para dar uma ilustrada, muito obrigado. Mais caro em Juiz de Fora, mais barato. Chegamos em Santos Dumont, uma média aí de 50 a 55 centavos em Santos Dumont, mais barato que em Juiz de Fora. Fui a Barbacena, mesma coisa, tanto faz o posto na BR-040, quanto dentro do perímetro urbano. Então a gente fica assim, quem distribui o petróleo para Eubank, para Barbacena, para Santos Dumont e para Juiz de Fora, é a mesma Petrobras. Por que em Juiz de Fora nós temos... Lógico, o combustível está caro, mas por que em Juiz de Fora ele é muito mais caro, chegando a 15%, 20% mais caro do que nas cidades circunvizinhas? Esse é o nosso ponto. Nós, inclusive entramos em contato, né, doutor Eduardo, com o PROCON, enviamos o documento na época, abriu-se uma investigação, da qual parabenizo o senhor. A gente sabe que é difícil, isso é complicado, o PROCON mesmo com todas as ferramentas, a coisa não é fácil, mas algo tem que ser feito. O vereador João Wagner levantou ali, muito bem, Ministério Público. Por que não está aqui hoje na audiência? Se fosse para averiguar qualquer irregularidade política, seriam os primeiros a chegar. Sabe por quê? Porque gostam de mídia. Gostam de mídia, gostam de teatro. E eu falo de peito aberto. Então, eu não entendo. Uma matéria desse teor, quando nós enviamos o ofício, nós enviamos tanto para o PROCON, quanto para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Quem que nos respondeu? Diretamente para o nosso gabinete, para essa casa, foi o PROCON, foi o doutor Eduardo. Então, te parabenizo, o senhor sempre com uma atenção muito grande com esses vereadores, e a gente lamenta muito que isso tenha acontecido em Juiz de Fora, essa questão dessa cartelização. Aí vem falar comigo, não há cartelização, aqui é porque se um posto aumenta um pouquinho, o outro ali já fica sabendo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, para quem sabe ler um pingo é letra. Juiz de Fora, que lá em 2007 e 2008, na gestão do ex-prefeito Alberto Bejani, o qual eu tenho muito orgulho de chamar de pai, ia ter
começou-se ali um processo para a instalação de uma distribuidora da Petrobras aqui dentro. O presidente Lula veio aqui, perguntou, o que o Juiz de Fora precisa? Ah, presidente, eu acho interessante uma distribuidora, seria muito bom. Então, Juiz de Fora, de um grande exemplo, dentro do assunto dos combustíveis, de um grande nome, uma cidade que teria um grande nome, hoje, infelizmente, é isso que o vereador Zé Márcio trouxe aqui para nós. É a cidade que tem o preço, em média, mais caro dos combustíveis no estado de Minas Gerais. Então, olha de onde nós poderíamos estar, de onde nós saímos, para onde nós viemos parar. Então, parabéns, vereador Zé Márcio, parabéns ao presidente Juraci, parabéns ao vereador Marlon Siqueira, que ainda não se encontra no plenário, está no compromisso, e parabéns a essa casa, que traz esse debate aqui para dentro, é isso mesmo, é a casa do povo. Aqui nós temos que bater para defender o interesse popular mesmo. Ninguém está aguentando pagar combustível mais, gente. Daqui a pouco eu vou ter que aderir, igual o vereador Maurício Delgado, ele faz por esporte, por cuidar da saúde, mas eu vou ter que vir de bicicleta também, porque senão daqui a pouco fica inviável a gente andar para o Juiz de Fora. Senhor presidente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, parabéns a essa casa mais uma vez. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Pedindo aí minhas desculpas aí ao Inácio, né, porque ele seria o próximo orador, aproveitando também para cumprimentar os presentes e o público, parabenizar aí os vereadores proponentes. Nós já tivemos aqui, em outros momentos, pelo menos mais 2 audiências públicas nessa casa para discutir essa questão do combustível em Juiz de Fora. E eu passei um olho aqui rápido aqui, né, quando a Petrobras faz aquela propaganda de gasto, né, o preço final da gasolina, Minas Gerais tem o ICMS mais caro do Brasil, é 31% desse imposto de circulação de mercadoria e serviço, Minas Gerais, o ICMS de 31%. Olha só se a gente pode pensar que o Amapá, que a dificuldade de se chegar lá é imensa, e não tem lá nenhuma unidade de produção de petróleo próxima àquela região, o ICMS é 25%. É uma coisa que a gente tem que pensar. Por que o ICMS, por exemplo, no Brasil, ele não tem um preço unificado e um preço mais justo? Outra coisa, senhor presidente, a gente tem que refletir, porque esse problema, ele é um problema que nós vamos ser reincidentes nele. O Brasil não tem uma infraestrutura muito ruim, a infraestrutura do Brasil para transporte de combustível. Pensem bem, quem produz combustível lá no Rio Grande do Sul, transporta, vereadora Laís, de caminhão, por caminhão, óleo diesel, para a região, por exemplo, próxima a São Paulo, no Paraná, naquela região. Olha o gasto que isso existe. Nós destruímos, ao longo desses últimos 60 anos, toda a nossa rede ferroviária. O Brasil hoje não tem quem produza trilhos de trem. Nós éramos mundialmente conhecidos por essa expertise. Ou seja, temos péssimas estradas, a qualidade das nossas estradas são muito ruins, um país nessa dimensão continental que não tem a menor condição de transportar esses produtos, isso vale para o arroz, para todas as outras coisas, e a gente fica aí nesse sofrimento que o governo também não faz um controle, as agências reguladoras tinham que estar participando desse processo, como nós já vimos anteriormente, porque existe um limite, existe uma linha que pode ou não ser transposta, porque aí é um interesse do país, é um interesse da população, é que tem que prevalecer. Não pode ser um interesse da Petrobras, não pode ser um interesse da distribuidora e nem o interesse de quem vende a gasolina. Tem que ser um interesse da população que está em jogo, um interesse coletivo. Eu entendo também, né, vamos ouvir aqui o Inácio, eu tenho certeza absoluta que vai trazer pelo menos reflexões bastante importantes para a gente, mas também ao Floriano, Floriano, hoje você já recebeu uma estrela aqui de xerife, né, porque a condição sua aqui hoje passou a ser, inclusive, a do próprio, né, dos representantes outros da sociedade, como o próprio Ministério Público, que é quem zela, né, por essas questões. É isso aí, é o Brasil, né, é o país que nós vivemos com esses mandos e desmandos, né, e eu tenho certeza absoluta que se essas coisas não forem alteradas, daqui a alguns anos nós vamos estar fazendo outras audiências públicas para discutir também, talvez, esse preço da gasolina, essa coisa com sofrimento
imenso da população, porque a pessoa vive do gás, vive do transporte público, vive do arroz, do feijão, que tudo isso tem impacto com relação a preço de combustível. Só isso, senhor presidente, agradeço aí a tolerância, mas para a gente contribuir um pouco mais, para a gente poder entender que esse é um problema que o buraco é bem mais embaixo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner Antoniol. Presidente, só para confirmar alguns dados aqui que a gente está pesquisando na internet, aqui no site do Alto Papo, né, que é um site que fala sobre automobilismo, bate papo sobre... Hoje o preço, hoje não, dia 18 de outubro foi feito o levantamento do preço da gasolina no mundo inteiro. E o preço médio da gasolina em todo o mundo, isso não é particularidade do Brasil, não. Hoje a gasolina subiu no mundo inteiro. O presidente falou ali que nos Estados Unidos está 88 centavos, mas não está. $1,22 o preço médio da gasolina no mundo, tanto na Europa quanto na Ásia. Então, é uma média na cotação do dia 18 de outubro, fazendo a conversão, daria 6,78 real para a moeda nossa aqui, R$ 6,78. Então, assim, não é um problema só hoje nacional. Temos que combater, temos que as irregularidades. Eu acho que o que mais preocupa hoje também, não só o preço, igual vim falar aqui, é a questão da qualidade do combustível. O Brasil hoje coloca 30% praticamente de álcool na gasolina, isso prejudica muito o brasileiro, né? E os grandes, e os postos de gasolina que não trabalham de forma honesta, ainda aproveita a situação, mistura um pouco mais, ainda mistura outras substâncias que não deve. Então, eu acho que a fiscalização também tinha que olhar muito por esse lado, porque o preço, infelizmente, né, não tem muito o que se fazer, uma vez que é uma questão mundial. Mas que o ICMS, Laís, você falou sobre a questão do Estado. A questão não é o ICMS ser fixo o valor dele percentual. O problema é a política que se aplica ao ICMS sobre o imposto de combustível. Se faz uma previsão, não é sobre a nota que sai lá da refinaria. Se faz uma previsão do que o valor que ele vai ser vendido e se aplica o ICMS. Essa política tinha que ser mudada, né? Obrigado. Com a palavra, o secretário de Desenvolvimento Sustentável. Perdão. Pela ordem, vereador André Luiz. Pela ordem, senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, através de Vossa Excelência, cumprimentar todos os pares, o público que nos assiste. É só para registrar nossa presença, senhor presidente. Obrigado, vereador André Luiz. Agora sim, a fala do nosso secretário de Desenvolvimento Sustentável e inclusivo da Inovação e Competitividade, nosso amigo Inácio Delgado. Boa tarde, presidente em exercício, Zé Márcio Garotinho, vereadoras e vereadores presentes nessa sessão, meus colegas aí de governo, o Eduardo Storiano e o Anderson, distinto público e telespectadores da TV Câmara. Eu queria propor a essa casa aqui um debate que ultrapassasse, de certa forma, a questão local, que vai ser abordada com mais propriedade pelo meu colega Eduardo Floriano. Então, eu vou abordar 3 temas aqui, que são, se me permitirem, a natureza, né, desse tipo de produto, que é o petróleo e seus derivados, e a forma como ele tem sido tratado nas políticas públicas de diferentes países, de perfis também diversos. Em segundo lugar, o dilema que nós temos hoje da transição energética. E, em terceiro, convidar a essa casa e a população de Juiz de Fora para um esforço de cumprir uma missão na cidade, que é permitir a gente fazer essa transição de maneira a colocar a cidade de Juiz de Fora num patamar diferente daquele que ela se encontra hoje. Todo mundo fala aí o seguinte, que o petróleo é que nem a soja, é que nem o milho, é que nem o ferro, é uma commodity, e, portanto, o preço do valor do petróleo
deveria ser fixado pelas cotações do mercado internacional. Mas, diferentemente da soja e do milho, você não tem muito como substituir o petróleo. Você pode parar de comer angu, se o preço do milho subir muito, não é? Mas você, especialmente num país como o Brasil, cuja matriz de transporte é basicamente rodoviária, você não tem como substituir, nesse momento, o petróleo, a gasolina, o diesel, né? Por isso, todos os países fazem algum tipo de intervenção nessa commodity, que é, no paradigma produtivo que se instaurou no mundo, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, o elemento mais importante na matriz energética do planeta, que é o petróleo. Os Estados Unidos, que são um país liberal, controla a exportação de petróleo. A Agência de Energia dos Estados Unidos fiscaliza até os sites das grandes produtoras. O Estado americano vai com avião, tanques, para o Oriente Médio, para proteger as suas empresas de exploração de petróleo, e a agência reguladora da concorrência nos Estados Unidos tem normas rígidas para que as distribuidoras sejam muitas, para estimular a concorrência e forçar a baixa do preço. Países como a Noruega, que é um grande produtor também, institui um fundo soberano em que, nos momentos de alta do preço do petróleo, você reserva recursos para manter o preço baixo no mercado interno, quando no mercado exterior ele sobe. Assim o faz a Arábia Saudita, assim o faz a China, apenas para citar alguns países de perfis societários, de organização política e social completamente diferente, mas que não tratam o petróleo como uma commodity qualquer. O Brasil, desde que descobriu o pré-sal, tornou-se o 5º maior produtor de petróleo do mundo. Nós mudamos a nossa posição no mercado internacional de petróleo. Agora, o nosso petróleo é um petróleo de águas profundas. Não é igual o Brent, que é um petróleo mais fino, né? É um petróleo cru, grosso. E, portanto, a Petrobras se lançou num arrojado programa de investimento em 1910, 3 anos depois da descoberta do petróleo, do pré-sal, que envolvia a reforma de todas as refinarias do país, não é? Para que elas se adaptassem ao refino do petróleo extraído do pré-sal, para que a gente tivesse autonomia na produção, na extração, no refino, na distribuição, além do efeito de encadeamento para trás, que é a produção de sondas, de cargueiros, né? Evitando que o país caísse naquilo que alguns economistas chamam de doença holandesa. Você tem uma commodity que te dá muito dinheiro e você depende de todo o resto. E aí você fica muito vulnerável. E adotou uma política de preços que considerava o custo da produção doméstica para o mercado interno brasileiro e vendia o restante para o mercado internacional. Até 2014, a Petrobras viu reduzida a sua lucratividade, mas dinamizou a indústria naval, recompôs boa parte do nosso parque de refinarias e se preparava para um pacote de investimentos, alguns deles iniciados, para fazer a transição energética. A criação do Centro de Produção Eólica no Rio Grande do Norte, a expansão enorme que nós tivemos da energia eólica no Nordeste brasileiro, não é? Por quê? Porque nós estamos condenados a fazer essa transição.
Em 2050, certamente essa meta não será cumprida. O Tratado de Paris estabelece emissão carbono zero como meta dos estados nacionais. A COP26 flexibilizou um pouco essas metas, mas o horizonte continua o mesmo. Em alguns setores, como a aviação civil, uma derivação do Tratado de Paris, ou CORSIA, estabelece para 2027 que as emissões têm que começar a cair. Em 2035, 50%. 2050, zero. Então, todo mundo tem que correr atrás dessa mudança de paradigma energético. A Petrobras era a nossa porta de entrada disso, porque ela queria, com a sua política de preço, nos tornar autônomos na extração, na distribuição, no refino, não é? Além dos efeitos de encadeamento para trás na indústria naval, na indústria de sondas, não é? Que todas quebraram, todas quebraram. Então, o preço local tem que ser investigado com os mecanismos que o Estado brasileiro dispõe, Ministério Público, etc. Mas se a gente não tiver clareza que a substância dessa deformação está no fato de hoje a gente explorar petróleo cru e comprar o Brent para refinar aqui no Brasil, porque a política de preços não atende ao mercado interno brasileiro, como fazem países de diferentes perfis, como eu falei, nós vamos assistir à degradação completa da possibilidade de algum futuro para o país e, ao mesmo tempo, nos tornar inaptos para a transição energética que precisamos fazer, que envolve ampliar a produção de energia eólica, que envolve ampliar a produção de energia fotovoltaica. Sabem vocês que o Brasil não produz um raio de uma placa fotovoltaica? Nada, nada. A gente importa tudo disso. Tudo. Tudo. Tinha no plano de investimento da Petrobras isso também. Biocombustível e outros combustíveis alternativos sem impacto climático. Nós temos que pensar nisso. Me permitam falar uma coisa. Tem um conceito de um grupo de economistas que eu gosto muito, são chamados neo-schumpeterianos, que eles falam em janela de oportunidade. A janela de oportunidade se abre quando um paradigma está se esgotando e o outro ainda não se consolidou. Não existem players internacionais produzindo combustível não fóssil. Não existem, ou ainda não tem peso para ter um controle total do mercado internacional, produtores que nós não fazemos aqui também, nem da hélice, da energia eólica. Mas isso tudo nós podemos fazer ainda, não é? Porque tem muita pesquisa aí nessa direção. E no momento que os players estiverem estabelecidos e ganhado mercado, aí não adianta você tentar chegar, que você já está atrás. Então tem que ter uma política voltada para o futuro. E aqui nós estamos tentando fazer isso em Juiz de Fora. Nós estamos trabalhando com muita dificuldade, mas vamos conseguir, para que uma empresa inglesa, a Greenfields, instalada numa área da universidade, faça uma pesquisa de um combustível, um biocombustível, num momento com sebo de animal, óleo de cozinha. Sabe que a Juiz de Fora exporta óleo de cozinha, gente, velho, exporta para São Paulo. Exporta para São Paulo.
para que ela produza, teste esse combustível. Se ela testar, ela quer produzir o equipamento aqui. Então, nós vamos ter a cidade como produtora de um equipamento que vai permitir Lima Duarte, Matias Barbosa, qualquer um, usar a sua biomassa e produzir combustível para a sua frota pública, por exemplo. O que isso significa? Um novo paradigma, que não precisa de oleoduto, gasoduto, dessas linhas de transmissão pesadas, que é o conceito da produção distribuída. Uma cidade que nem a nossa, que tem tanto talento, uma universidade, um IF-Sudeste, uma Embrapa, que tem uma representação política que gerou figuras de respeitabilidade nacional, que tem uma história rica, como a que nós temos que olhar para frente e falar assim, nosso lugar é no futuro, e envolver a cidade inteira num projeto de tornar a cidade um polo nacional de energia alternativa. Vamos, a meu ver, combater com denodo uma política de preços antinacional, antipatriótica, antipopular, que está sendo colocada em curso hoje, mas vamos pensar para frente. É isso. Eu agradeço a sempre generosa paciência de quem dirige essa casa quando eu falo aqui, mas sempre é uma honra fazê-lo para contribuir para o debate da cidade. Muito obrigado. Obrigado ao nosso secretário, professor Inácio Delgado, que muito sempre qualifica nossos debates nessa casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Laís Perrucci. Só para saudar o Inácio por essa fala, a gente que foi aluno do Inácio, a gente tem toda a paciência do mundo, mas eu acho que naquela época, lá em 2009, eu não tinha a maturidade para entender tudo que esse mestre falava para a gente. Acho que eu tenho que voltar lá para trás, Inácio, você voltar também para dar aula, sabe? Para eu entender tudo que você fala, porque hoje, com a cabeça que eu tenho, acho que eu aproveitaria mais, porque foi brilhante. Eu acho que você podia vir em todas as matérias, vir aqui falar um pouquinho para a gente. Obrigada. Também no plenário, nosso vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, vereador Pardal. Vamos agora ouvir o superintendente do PROCON, o senhor Eduardo de Souza Floriano. Queria agradecer, presidente em exercício, vereador Garotinho, saudar a todos e todas. E eu queria começar a minha fala expondo um pouquinho, né, da nossa gestão no PROCON. Eu acho importante demonstrar, né, a preocupação, né, da prefeita Margarida com a defesa do consumidor em Juiz de Fora. O PROCON hoje, eu estou superintendente, eu sou um servidor de carreira do município de Juiz de Fora, assim como, né, a prefeita me deu autonomia de nomear servidores altamente qualificados para me auxiliar nessa gestão do PROCON. Temos aqui doutores e mestres, gerentes, supervisores do PROCON de Juiz de Fora, doutora Carla, doutora Roberta, Fabiola, Gisele e o Felipe Lobo, que é fiscal de posturas e atua no PROCON. Dizer também que o PROCON, desde o início da gestão, veio com muita preocupação, né, porque o impacto na vida do cidadão de Juiz de Fora é muito grande, não só do cidadão de Juiz de Fora, mas, né, de todos no país, com esse produto, com combustível. Mesmo no ano de pandemia, com várias restrições, o PROCON de Juiz de Fora encaminhou um pedido, uma solicitação, porque Juiz de Fora não tinha
né, o PROCON de Juiz de Fora não tinha profissionais capacitados para fiscalizar o combustível que é vendido na cidade. E aí conseguimos uma autorização especial, o Ministério Público deu treinamento, né, temos aqui 2 fiscais, a supervisora de fiscalização, a doutora Roberta, e o Felipe, que fizeram treinamento para fiscalizar a qualidade e a quantidade de produto que é vendida, né, coisa que nunca aconteceu em Juiz de Fora. Hoje, então, Juiz de Fora já tem servidores do próprio município capacitados para fazer a fiscalização dos combustíveis em Juiz de Fora. E já fizeram diversos atos de fiscalização, né? Então, é importante colocar isso, porque o PROCON de Juiz de Fora, apesar de ser um órgão fiscalizador, ele tem determinados limites para a sua atuação, né? E o que foi colocado aqui hoje nessa casa é uma questão que tem que ser realmente debatida, não só em âmbito de fiscalização de defesa do consumidor, mas também no âmbito da investigação criminal, né? O PROCON, desde 2019, ele tem firmado com o Ministério Público de Juiz de Fora um convênio de colaboração. Nós temos hoje um fiscal de posturas cedido ao PROCON, que atua diretamente com o Ministério Público, auxiliando, né, nas análises das planilhas de precificação do combustível no município, né? O PROCON de Juiz de Fora, até hoje, ele já fez mais de 145 atos de fiscalização em postos de combustível. E quer dizer, nós temos 70 postos de combustíveis, cada posto já foi fiscalizado mais de uma vez em Juiz de Fora. O preço dos combustíveis já foi fiscalizado em 2 oportunidades, em que todos os postos foram notificados, não só a apresentar o preço praticado, mas como o preço de compra e, com base em outros dados solicitados, né, da contabilidade desses postos, foi feita uma análise da lucratividade média desses postos. Essa lucratividade média, ela nos ajuda a apurar se há uma abusividade no lucro do mercado, né? Existem estudos que apontam, nesse ramo específico, qual seria a lucratividade média, e os valores apurados dessa lucratividade média pelo PROCON de Juiz de Fora até o momento apontam que a lucratividade não é excessiva, né? Agora, muitas vezes é colocado, né, e com razão, mas por que os preços eles são alinhados, né? Os preços têm pouca diferenciação. Essa é uma questão, né, que a seara de investigação, ela não é somente administrativa, ela é criminal, e existe um órgão que combate a esse tipo de conduta, que é o CAD, que é o Conselho Administrativo da Defesa Econômica. E aí, por que eu falo isso? Primeiro, o Ministério Público, né, que é o órgão responsável pela ação penal, né, e é o órgão que, ao fim e ao cabo, determina, né, as investigações pela Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, ele tem essa capacidade de intervir, de atuar no crime que é a formação de cartel, né? O PROCON, ele não tem essa capacidade. Muito embora o PROCON de Juiz de Fora, desde 1º de janeiro, tenha se fortalecido, né, com a criação de diversos projetos, né? Eu dou um exemplo aqui, a Fabíola, que é a gerente do Departamento de Estudos e Projetos, na gestão passada, o departamento contava com 2, às vezes 3 servidores. Hoje nós temos 10 pessoas trabalhando, nós temos pessoas da área econômica, nós temos estagiários de geografia que nos auxiliam, estagiários
do serviço, do pedagogia, que nos auxiliam. Nós estamos estruturando o órgão para que ele possa realmente prestar o melhor serviço ao cidadão de Juiz de Fora. Agora, infelizmente, determinadas condutas, como a formação de cartel, ela exige mais. O PROCON de Juiz de Fora, em março, já encaminhou à administração um projeto para alterar a composição do seu quadro de pessoal, para colocar também contadores, né, economistas no seu quadro de pessoal, para permitir exatamente que a gente tenha uma mão de obra capacitada para identificar essa formação de cartel e possa encaminhar aos órgãos competentes esse trabalho, né? Hoje, infelizmente, o PROCON não tem a capacidade, não tem a legitimidade para propor ações penais, né? E a investigação dos cartéis hoje, ela é feita por um órgão federal, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. Então, assim, em poucas, né, palavras, tentando não me alongar muito, o que eu quero dizer? Que o PROCON está, sim, fiscalizando, e eu gostaria de colocar os números, eu gostaria que a apresentação, se pudesse colocar a apresentação, para eu apresentar um pouco dos dados do PROCON. Nós estamos, sim, fiscalizando os postos de combustíveis dentro das competências legais e dentro dos limites impostos ao PROCON. Eu gostaria, por favor, próximo slide, né? Ações do PROCON de Juiz de Fora, somente no ano de 2021, 245 vistorias em postos de combustíveis, 123 autos de notificação, 12 autos de infração, quer dizer, situações em que foi verificada venda de combustível fora dos critérios mínimos de qualidade, ou que a bomba apontava uma determinada quantidade de produto vendido, mas os nossos fiscais, devidamente treinados, identificaram, mediante a utilização, né, dos mecanismos de fiscalização, que aquela bomba não estava colocando a quantidade de combustível necessária. E, juntamente com o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais, nós temos um convênio com o IPEM, e, conjuntamente com o IPEM, fizemos a lacração, né, lacramos essas bombas que estavam irregulares. Além disso, desculpa, eu não estou conseguindo ver ali, são 12 autos de infração e ações em todos os postos de gasolina, pelo menos 2 vezes cada posto já foi vistoriado. Isso para mostrar que o PROCON, dentro das suas competências, ele está agindo. Nós, desde 2019, estamos fazendo coleta de preços de combustíveis, análise desses valores, junto com a lucratividade de cada posto, com os dados contábeis, estamos planilhando, fazendo um trabalho hercúleo para planilhar todos esses dados, e estamos encaminhando ao Ministério Público, né? E aí, o Ministério Público já tem mais de 44 processos administrativos instaurados, abertos, na Promotoria de Juiz de Fora sobre o tema. Sempre que eu tenho possibilidade, eu converso com o promotor da comarca e pergunto a ele o andamento dessas investigações. E aí, da mesma forma que o PROCON de Juiz de Fora padece, né, tem algumas carências na área contábil para análise de todo esse planilhamento feito, né, só recentemente foram mais de 10 mil páginas de documentos em que o PROCON recebeu dos 70 postos de combustíveis e analisou e encaminhou ao Ministério Público. É um trabalho hercúleo, não é um trabalho fácil. Esses documentos são encaminhados para o Ministério Público aqui em Juiz de Fora, que
tem que encaminhar para Belo Horizonte, porque o Ministério Público aqui não conta com um contador que pode fazer toda essa análise contábil. Então, senhores vereadores, ao público aqui presente, eu gostaria de colocar aqui, do ponto de vista do município de Juiz de Fora, todos os esforços, né, estão sendo feitos. Eu agradeço imensamente a liberdade que a prefeita Margarida deu para a formação de uma equipe técnica de servidores de carreira que estão aqui, aos quais eu agradeço imensamente a presença, capacitados, muitos mestres, doutores, e que estão fazendo um belíssimo trabalho de avaliação. Mas a gente precisa ainda, né, infelizmente, o PROCON não tendo essa capacidade, ele faz o encaminhamento dos dados aos órgãos competentes. Encaminhamos ao CAD, encaminhamos à ANP, ofícios, e encaminhamos ao Ministério Público, inclusive, mediante essa parceria, cedemos um servidor para auxiliar nesse planilhamento de dados, porque o próprio Ministério Público não tinha, né, perna para poder fazer esse planilhamento. Nós cedemos um fiscal de posturas que atua em conjunto com o setor técnico do Ministério Público para fazer essas avaliações. Então, são com essas palavras que eu queria me dirigir aqui à presidência, aos vereadores proponentes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder expor, né, a atuação do PROCON, né, colocar realmente que o PROCON não está inerte e que estamos atuando dentro do possível e dentro dos nossos limites legais, com muito vigor, para combater qualquer irregularidade aí no setor de combustíveis. Muito obrigado. Cumprimentar aqui o nosso pretendente do PROCON, parabenizá-lo pela explanação. 245 vistorias, nós temos aproximadamente quantos postos? 120? 70. 70? 70 postos. Então deu mais de 3 vistorias por posto, né? Então, é isso que nós queremos saber. A oportunidade da audiência pública é essa. Também do próprio governo mostrar aquilo que está sendo feito. Às vezes não tem uma audiência pública inquisitória, que você vai fazer, não tem essa intenção. E fiquei feliz da liberdade que o senhor teve, através da prefeita, de montar uma equipe técnica capacitada, preparada. Era uma demanda antiga do PROCON, sempre reclamavam de servidores que não tinham para fazer o trabalho, e tenho a certeza que essa casa vai apoiá-lo também, para que economistas, contadoras possam estar lá, porque nós estamos diante de muitos crimes, não só esse dos combustíveis, mas nós temos aí crimes de todas as ordens, principalmente o crime da ordem tributária, e nós precisamos, com a fiscalização do PROCON, aumentar, inclusive, a nossa arrecadação, que é fundamental. Vou passar a palavra ao Dálvio, para fazer uma saudação aí de 3 minutos, e depois nós vamos para as considerações finais. A vereadora Cida está inscrita? A vereadora Cida depois com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, nós viemos representar aqui o gabinete da delegada Sheila, que infelizmente ela não pôde estar aqui hoje por outros compromissos. Mas ela pediu para saudar essa casa, que pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelos temas levantados nessas audiências públicas, que são muito importantes. Inclusive esse do combustível é muito, muito importante, porque bate nos nossos gabinetes todo dia essa reclamação. Em 2020, nós já fizemos requerimento para o Ministério Público, através da Assembleia, e encaminhamos. Naquela época, foi levantado aqui pelo vereador Garotinho, os preços estavam caindo, só que aqui nos postos nossos não chegava, para a população isso não chegava. Então foi feito um requerimento, mas infelizmente nenhuma resposta. Foi encaminhado ao Ministério Público, os requerimentos estão aqui. E agora, em 2021, a mesma coisa. Outro requerimento para saber a questão dos aumentos. Aí essa questão é macro, realmente é uma questão nacional. E, infelizmente, bate aqui, porque a gente visita, vai viajando pelo estado inteiro e o preço aqui de fora é muito alto.
então não sabíamos por quê. Eu tenho certeza que a prefeita Margarida não poderia ter feito escolha melhor, que é o Eduardo como superintendente do PROCON, é amigo pessoal nosso há muito tempo, muito competente, e eu fiquei satisfeito com as suas respostas aqui, porque demonstra realmente que está sendo feito um trabalho. Então, as nossas considerações eram essas e realmente parabenizar pelo trabalho de vocês, tá bom? Eu vou deixar o requerimento aqui com a doutora Cida para... Nós vamos agora passar para a vereadora Cida Oliveira, depois nós vamos ouvir a Carla Marques e ouviremos também a Maura Luiz de Oliveira Guedes, Associação Amazônia e Realeza, depois vamos para as considerações finais. Com a palavra a vereadora Cida Oliveira. Boa tarde a todos e todas, boa tarde ao pessoal, né, da casa que está trabalhando, aos vereadores e vereadoras, ao presidente, à secretaria, Inácio, os representantes, né, da prefeitura, convidados aqui, PROCON. Eu, assim, primeiro quero dizer que eu concordo, não escutei toda a fala do vereador José Márcio Garotinho, mas eu concordo quando se fala, né, na questão de um cartel da gasolina em Juiz de Fora, dos postos. Eu me lembro, viu, Zé Márcio, eu era professora, há muito tempo atrás, a gente falava disso, que a gasolina em Juiz de Fora sempre foi cara, não sei se alguém aqui se lembra disso. E aí a desculpa que vinha para nós é porque a gente estava longe, né, de onde a exploração do petróleo, e para chegar até Juiz de Fora ficaria caro e tal. E vamos que vamos, na verdade, a gente sabia muito bem que quem ganhava com isso eram as multinacionais, né, nessa época. E aí eu quero relembrar aqui, viu, presidente, uma moça, uma jovem, em 2015, num posto de gasolina, revoltada porque o preço da gasolina estava R$ 3,40. Eu me lembro que ela chama Laís Helena, eu não lembro o restante do nome, ela dizia que a gente tinha que parar de colocar gasolina no nosso carro para ninguém utilizar, para que só assim ia diminuir, né, o preço da gasolina naquela época. E aí todo mundo, de vez em quando a gente encontra, né, porque a gasolina já está quase R$ 8,00 e a Laís Helena desapareceu, ninguém acha a Laís Helena. Mas por que nós queremos que ela venha falar, né, de público? Porque essa é uma pergunta, por que o preço da gasolina está tão caro? Né? E aí eu acho que nós temos que lembrar que o Brasil, infelizmente, nós tivemos um grandioso golpe em 2016, a partir de então, começou uma política, né, diferente daquela estabelecida lá nos governos Lula e Dilma, que é importante a gente dizer, né, eles vincularam o preço interno ao mercado internacional, por meio de um mecanismo chamado paridade de preços internacionais, que é o PPI, né, que nada mais é do que o valor cobrado lá fora transformado em real pela taxa de câmbio, que muitos já disseram aqui, né, o valor do dólar. Se a nossa moeda está em desvantagem, desvalorizada, evidentemente que o preço da gasolina que vai chegar para nós é altamente caro. Aí tem gente que vai perguntar assim, mas isso é para quem tem carro? Não, o preço do combustível, gente, ele é prejudicial para todo o povo brasileiro, porque aumenta os preços, né, da cesta básica, não é à toa que a cesta básica está com preço elevadíssimo, aumenta o preço do gás, por isso as pessoas voltaram a cozinhar no fogão a lenha, né, e por aí afora a gente sabe qual é, né, o resultado disso. Então, essa é uma política, né, que ela é péssima para nós. Né? Eu vou dizer para vocês, ela não precisava ser assim, já que éramos autossuficientes na produção do refino de petróleo. Né? A gente importava muito, né, a gente importava muito pouco petróleo bruto e derivados. Nós temos hoje 13 refinarias com capacidade de suprir
cerca de 80% das nossas necessidades. E a gente não vê isso. E aí tem uma matéria que eu li antes de vir para cá, que eu gostaria de dizer para vocês. A Agência Nacional de Petróleo e Gás, ela informou que o Brasil alcançou em julho deste ano uma produção de 3.100.000 barris do petróleo por dia. Segundo a mesma agência, neste mesmo mês, o consumo diário de derivados de petróleo no país foi de 2,4 milhões de barris, enquanto as refinarias brasileiras produziram somente 1,9 milhão de barris de combustíveis. Por que isso? Por que isso vem acontecendo? Se as refinarias elas podem produzir, porque isso é uma decisão de gestão. Isso é uma decisão, viu, presidente, do governo, da política do governo Bolsonaro com Paulo Guedes, não tem outra. Essa é a política. E, portanto, nós estamos aí à beira de uma crise enlouquecida com relação a esse preço da gasolina. Então, desde a política de paridade de importação, que é o PPI, que eu falei aqui, foi implantada em 2016, as refinarias tiveram a carga de produção reduzida e opera hoje com uma média de 75% da sua capacidade. Com isso, o Brasil passou a importar cada vez mais derivados, principalmente dos Estados Unidos, com a moeda equivalente à dos Estados Unidos, que é do dólar, e que a gente não comporta. Daí, quando a gente compara o preço da gasolina em qualquer país da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, com o preço aqui do Brasil, a gente está fazendo uma falsa comparação. Porque o salário lá deles, o salário mínimo deles é completamente diferente do nosso salário aqui. Portanto, falar isso é, de fato, péssimo. Se lá custa $1 a gasolina, imagina o que significa isso aqui para nós, no nosso dinheiro, no nosso valor. Então, quem ganha com essa política, gente, são as importadoras de combustíveis. No caso da gasolina, a produção atual das refinarias é suficiente para abastecer o mercado interno. Mas, mesmo assim, o Brasil está importando gasolina a preços internacionais. E é isso que chega nos postos de gasolinas, para que a gente, de fato, chegue aqui e diz o quanto absurdo está essa política do aumento de gasolina. É um problema de Juiz de Fora, como eu disse aqui, tem razão, os colegas que aqui vieram falaram, mas não é somente, nós não estamos falando de uma ilha isolada que é Juiz de Fora. Nós estamos falando de uma questão nacional em que todos os lugares do nosso país, todo mundo está reclamando com relação ao valor aí, da gasolina, do diesel e por aí afora. É absurdo. E tem razão o presidente. Eu acho que nós podemos chegar no final do ano aí com um valor, Deus o livre, de R$10 o preço do litro da gasolina, se essa política continuar do jeito que está. Obrigada. Parabenizar a vereadora Cida. É uma situação do mercado internacional, mas a falta de governança política, em todas as esferas. Ambiental nem se fala, 13.000 quilômetros quadrados de queima. Aí você vê política externa, a mesma coisa. Política educacional, que se vê no Enem. Então, nós, cada dia que passa, cada dia é uma agonia. Então, nós vamos esperando o grande finale para ver se a gente fica livre. Quero ouvir agora a Maura Luísa de Oliveira Guedes. Som.
Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao presidente, a Márcio Garotinho, que muito tem nos apoiado, o vereador Antoniel também, a Cida pela belas falas, ao Inácio Delgado, que eu conheci o Paulinho Delgado e o Cael, inclusive convivi, trabalhei com o Paulo Delgado, sei da habilidade, da inteligência de vocês, ao brilhante cara que foi indicado para ser chefe do PROCON, que eu conheço, o doutor Floriano, e cumprimentar a Margarida, que é uma excelente gestora, excelente administradora, sei que ela vai conseguir desmantelar, não é esse cartel não, é um quadrilhão, isso aí é um quadrilhão, quem vem há muito tempo. Mas nós temos que voltar a fazer história, porque a quebradeira de Juiz de Fora, que foi cogitada a ser capital, começou lá no Juscelino Kubitschek, o maior mentiroso da história. E depois na coligação desse partido que virou a maldição, que é o PMDB, que agora tirou o P, mas que sempre atrás nas coligações, sendo vice, dando golpe, em cima de golpe, desde lá da pré-histórica, entendeu? Inclusive o PSDB é cria do PMDB, que desmantelou todo o Brasil, não pode esquecer. Lá foi vendido a Vale, lá foi vendida a ferrovia, entendeu? Aí nós perguntamos por quê? Se a ferrovia passa em toda a cidade, se é um meio de economizar, porque uma máquina carrega 5 vagões, se um litro de óleo carrega 180 passageiros no ônibus, uma máquina de trem quanto carrega, por que nós não podemos utilizar o transporte, pelo menos no horário de pico, já que a ferrovia atravessa todas as cidades e as estações ferroviárias virou rodoviária, do que não presta. Do que não presta. Eu não vou falar de carro, nós temos que falar do que nós precisamos. Sendo que todo mundo depende de carro? Depende. Mas o combustível, o caroço de feijão, o litro de leite, entendeu? Tudo depende do combustível. Então, por que não repensar na cidade grande? E dentro desse governo maldito, o único que foi eleito aqui, né, para ser prefeito, um pior dos gestores que nós teve, que afundou o Juiz de Fora na lama quase do irrecuperável, entendeu? Aí a gente pergunta, nós não podemos limpar uma valeta, porque está lá a fiscalização do meio ambiente. Mas aí fizeram um posto ali na Borboleta, dentro do córrego, em plena crise. Nós não temos condições de ter uma teia de energia solar, porque eu sou pequena agricultora, porque o preço não é compatível, entendeu? Nós teve um governo que falou a maior verdade no Brasil, que tirou o Brasil do atoleiro, que nós tínhamos Pronaf, que nós tínhamos Embrapa, que nós tínhamos tudo, que foi o único que foi preso, inocentemente. E por que não dá um jeito de prender esses presidentes que vem morrendo, só sendo presos pela morte, que são ladrões eternos, igual foi o do PSDB? Nós temos que fazer prefeito, presidente, governador, igual o Zema foi passear aí, ó, trouxe uma firma falida para o Juiz de Fora por 50 milhões, dizendo que ia gerar sem emprego, não vai gerar nada, e cadê o nosso dinheiro? Aí agora a firma está falida e ele estava lá em Dubai passeando, um governador mentiroso, igual o João Dória, esse que tem que passar vaselina na cara, porque são os transpulinhos dos golpes no Brasil, com esse governo federal que ainda é mais safado que eles ainda. Então, Maura, agora quero aqui fazer a leitura dos nossos telespectadores. Cláudio Silva, do bairro Terras Altas. Não consigo entender o porquê do preço dos combustíveis serem mais baratos nas cidades vizinhas do que em Juiz de Fora. Isso também é a pergunta que não quer calar, né? Rita Correia, Vivendas da Serra Autônoma. Queria saber por que o PROCON nunca faz nada contra esse preço padronizado que existe nos postos de Juiz de Fora, como anda a investigação do Ministério Público. Elias Ricardo Cascatinho, engenheiro. Vi na propaganda da Petrobras que ela só recebe R$ 2,30. Isso é real? São os impostos responsáveis pelo preço atual. Para mim, a propaganda da Petrobras é uma cortina de fumaça para justificar a incompetência do governo. Aqui não dá para ver outra coisa que não seja aquela propaganda mentirosa ali para jogar uma pressão em cima do governo do Estado. Haja visto você ver como que o gráfico é feito. Um gráfico maldoso, orientado, inclusive, deve ser pelo presidente da República. Então dá para sentir ali que há uma briga política entre entes federados, que não é, na realidade, uma questão. Eu estou respondendo no meu conhecimento, mas o que eu vejo é isso. Agora, o PROCON vai responder nas considerações finais. Eu posso passar agora, vereador Garotinho, passar ao Floriano para fazer sua consideração final somente dessas perguntas e, se quiser algum comentário, depois, Vossa Excelência, aí nós vamos finalizar a nossa audiência. Floriano, pega o microfone para o Floriano, ou pode falar também do plenário.
a pergunta do Cláudio Silva, bairro Terras Altas. Não consigo entender o porquê do preço dos combustíveis, em geral, serem mais baratos nas cidades vizinhas do que em Juiz de Fora. Cláudio, uma questão importante que eu queria frisar e que eu deixei ainda de expor na minha apresentação, é que o PROCON ele tem trabalhado incessantemente num importante instrumento para educação do consumidor, que é a informação. O consumidor, ele, quando é bem informado, né, ele tem a opção. Então, o que o PROCON tem feito com a estruturação do Departamento de Estudos e Projetos é exatamente realizar pesquisas semanais, quinzenais, relativa ao preço dos combustíveis, apontando aos consumidores os locais em que eles são praticados com menores valores, para que o consumidor, então, ele mesmo, com a concorrência, porque a gente sabe que só com a concorrência é que a gente consegue derrubar efetivamente os preços. Onde há realmente o conluio, né, a cartelização, você mata a concorrência, e por isso os preços são altos. Então, o que o PROCON está fazendo, como ele não consegue atuar diretamente na investigação da cartelização, o que ele está fazendo é permitir na sociedade que tome conhecimento de quais são os postos que praticam os menores preços, para que então eles possam fazer o consumo sempre no local mais econômico. Tá? Rita Correia, Vivendas da Serra. Queria saber por que o PROCON nunca faz nada contra esses preços padronizados que existem nos postos de Juiz de Fora. Como anda a investigação do Ministério Público? Eu já expus aqui, né, essa questão. O PROCON esse ano já fez 245 vistorias, né, já emitiu 12 autos de infração. Ele já solicitou em 2 oportunidades toda a documentação, não só do preço, como as documentações fiscais e contábeis, para análise e remessa aos órgãos competentes, o Ministério Público e a ANP. Então, o PROCON tem sim atuado, mas dentro dos seus limites, e a investigação do Ministério Público, como eu já disse, são 44 processos instaurados pelo Ministério Público. Essas investigações estão caminhando com certa dificuldade, né, segundo relatos, por conta exatamente de não ter em Juiz de Fora um contador capaz de fazer essa análise dos documentos, mas aí é uma pergunta, eu acho que deve ser feita também, né, ao próprio Ministério Público. Eu não tenho condições de responder pelo Ministério Público. Elias Ricardo, do Cascatinha. Vi na propaganda da Petrobras que ela só recebe R$ 2,30. Isso é real? São os impostos responsáveis pelo preço atual? Eu tenho dados aqui atualizados que agora o preço praticado pela Petrobras, na verdade, já não é esse de R$ 2,30, o preço é R$ 3,91, pelo último dado aqui que a gente tem coletado. Só um minuto que eu vou localizar aqui. Desculpa, R$ 3,34 é o último preço coletado agora no final no início do mês. Esse preço ele sofre realmente a incidência de impostos federais. Existe o valor do etanol, que é acrescido à gasolina, e, como já foi dito aqui pelo vereador Antônio Aguiar, nós temos diferentes alíquotas de ICMS. Minas Gerais, para a gasolina, a alíquota é de 31%, ela só perde para o Rio de Janeiro, que é 34%, e a mais baixa é 25%. Já no álcool, né, esses valores são o valor do ICMS, o maior valor no álcool é 32% no Rio de Janeiro, e em Minas Gerais 16%, quer dizer, é metade, né, da alíquota do Rio de Janeiro. E o ICMS do óleo diesel, ele varia de 12% a 25%, né, 12%
No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais adota alíquota de 15%, e os estados que adotam maiores alíquotas, como Bahia, Ceará e o Amapá, adotam alíquotas de 25%. Então, realmente, essa composição do combustível, os impostos têm, sim, grande incidência, mas é uma política que tem que ser realmente debatida no âmbito estadual. No âmbito municipal, a gente não tem muita interferência, a não ser, como cidadãos, né, exigir dos nossos representantes esse debate, não só aqui, né, pelo qual parabenizo a Casa pela audiência pública, mas também, né, na Assembleia Legislativa do Estado. Afinal de contas, existem impostos que são federais e também estaduais. Parabenizar aí os esclarecimentos. Com tudo o que a Petrobras coloca de impostos, mas ela teve um lucro ainda de 70 bilhões. Quer dizer, significa que o lucro é para dividir somente para os acionistas. A população paga só o preço fechado do combustível e o gás a 130. Ou, se não quiser, carrega a lenha nas costas e anda a pé. Ou come pé de frango ou pescoço. É isso aí que nós estamos vendo. E os acionistas, os grandes empresários, os rentistas, esses se enchem. Vão encher o bolso deles. Deixa o povo andando a pé, passando fome, andando atrás de caminhão de lixo para catar o resto. Isso é a política. Infelizmente, nós estamos vivendo. Política da fome e da morte. Com a palavra, vereador Garotinho, para as considerações finais. Pela vereador Marlon. Vereador Garotinho, peço só licença só para levantar um questionamento e de antemão pedir desculpa ao plenário em função do nosso atraso. Nós estávamos com a agenda em Belo Horizonte, ela se estendeu um pouco mais e não podemos chegar aqui no início, mas tive o prazer e a oportunidade de escutar o doutor Eduardo Floriano nas suas considerações finais. A gente já fez no passado, né, vereador Garotinho, audiências públicas a respeito, isso se repete na nossa cidade. A gente foi já ao Ministério Público, né, parece que são 12 postos que estavam sob investigação aqui na cidade, enfim. E na época foi muito mencionado com relação ao papel da população. Se nós, né, usuários do combustível na cidade de Juiz de Fora, procurarmos os postos mais baratos, a gente já vai estar fazendo um apelo, né, para que a gente possa manter uma precificação justa, né? E aí a gente faz a pergunta, quando a gente já entrou com um requerimento também, com relação ao aplicativo. Eu não sei se o senhor já mencionou, peço desculpas por ter chegado agora, mas com relação ao aplicativo, como que está essa situação, né, da apresentação desse aplicativo, onde o cidadão de Juiz de Fora vai ter a oportunidade de descobrir, naquele exato momento, qual o posto de gasolina que está fazendo ali, colocando a precificação justa, né, e aí sim, nós consumidores irmos todos, né, procurar esse posto. Eu acho que isso aí vai ser uma grande lição para que a gente possa, assim, findar, né, com esse eventual cartel que acontece na cidade de Juiz de Fora. Vou passar ao Floriano fazer a resposta rápida, porque o vereador Garotinho vai fazer. Se Vossa Excelência quiser também fazer mais alguma consideração, também é vereador proponente, tem toda aí a nossa acolhida. Floriano. O PROCON de Juiz de Fora, ele já encaminhou para a Secretaria de Transformação Digital, STDA e Administrativa, um termo de referência para aquisição para elaboração de um aplicativo, em que esse aplicativo vai estar disponível a toda a população, para que ela possa ter acesso imediato às pesquisas realizadas pelo PROCON. Então, o objetivo, né, do PROCON não só de realizar, mas como dar a máxima publicidade a essas pesquisas que são realizadas. E não só, vereador, de combustíveis, como também, junto com a SEDIC, né, vamos começar a fazer pesquisa de preço da cesta básica, né, preço do gás de cozinha. Quer dizer, temos também um levantamento feito quinzenalmente dos preços do gás de cozinha, indicando quais são, né, em cada região da cidade,
as distribuidoras que estão com menor preço, e eu acho que esse aplicativo que está sendo licitado, infelizmente o processo é um pouco lento, né, para licitação, principalmente por envolver software, mas espero que até o início do ano que vem a gente consiga dar esse presente aí para a população, de ter acesso a todas essas pesquisas que estão sendo feitas pelo PROCON na palma da mão. Vereador Zé Márcio, para as considerações finais, para nós darmos um encerramento à nossa audiência pública. Senhor presidente, público nos assiste, vereadores, muito bom a presença do vereador Marlon, que desde o início desde 2018, que essa discussão se acirrou aqui na Câmara, ele tem participado também à frente dessas discussões. Mas é uma pauta de todos os vereadores. Eu dividiria a nossa audiência hoje em dois patamares. Primeiro, muito bem representado pela fala do nosso professor Inácio. É isso. Nós precisamos ter outras fontes de energia, a política nacional, política internacional. É isso mesmo, está correto. E isso é muito bom quando o senhor vem aqui, nos dá essa aula, porque nos provoca até a ter um olhar além do nosso umbigo e discutir esses temas também, estudar e conhecer. Esse é um patamar da nossa audiência pública. O outro é do cidadão. Eu, o senhor, quem está na plateia, quem está nos assistindo, que vai lá no posto de gasolina e abastece. Esse, ele está sofrendo ali no bolso. Agora, imediatamente, esse preço elevado do custo da gasolina, que eu repito, impacta na alimentação do cidadão, impacta no meio de transporte dele para ir trabalhar, para ele fazer as suas demandas, isso impacta nele em todos os momentos. Então, voltando ao nosso primeiro patamar, até que a gente consiga ter a inteligência a nível nacional, a expertise para reconhecer e trabalhar dessa forma, como o senhor falou, até isso chegar lá no bolso do cidadão vai demorar. Outra questão que eu gostaria de colocar é a questão do ICMS. O ICMS, ele impacta muito no preço do combustível, sim. Mas o que a gente discute e levanta a discussão é que o ICMS que é cobrado para Juiz de Fora é o mesmo de o Banco da Câmara. Por que o Banco da Câmara o preço é menor que o Juiz de Fora? O ICMS é o mesmo. Juiz de Fora, no dia de hoje, 23 de novembro, tem o preço médio mais alto do estado, 7,44. Em Muriaé, é 7,20. É 22 centavos menor, mas paga o mesmo ICMS. Varginha, 7,17, 30 centavos mais barato, e paga o mesmo ICMS. Campo Belo, 7,15, 30 centavos mais barato, paga o mesmo ICMS. Pouso Alegre, 7,03, 41 centavos mais barato, paga o mesmo ICMS. Então, eu acredito que ICMS não seja uma justificativa para que Juiz de Fora pratique o preço mais elevado do combustível. O João Wagner citou bem o preço médio mundial do combustível, do litro de combustível, que é em torno de 80 centavos mais barato do que a gente paga em Juiz de Fora. Dentro dos países que estão praticando esse preço médio, certamente nós vamos ter país de primeiro mundo. Então, Juiz de Fora paga 80 centavos mais caro por uma gasolina que de países de primeiro mundo, no mínimo. Qual que é o sentimento da população hoje? A pessoa que vai abastecer, que vê a gasolina que saiu de 4 e pouco, está hoje a 7,75, qual que é o sentimento que o cidadão chega na bomba de combustível? É de que ele está sendo explorado, é de que ele está sendo ludibriado, é de que ele está sendo roubado. É isso que aflora. As perguntas que chegaram aqui via WhatsApp mostram isso, demonstram isso. Aí eu quero agora fazer uma fala ao PROCON. Sou servidor de carreira do município e defendo o servidor de carreira com unhas e dentes, né? E é preciso, sim, a gente instrumentalizar melhor o PROCON, dar condições, ter um PROCON cada vez mais ativo. Em momento algum, essa casa, ela coloca em dúvida a competência e a seriedade do PROCON. A lei de criação do PROCON,
no seu artigo 6º, estabelece as competências do PROCON, Agência de Proteção e Defesa do Consumidor. Dos 17 incisos da competência do PROCON, 11 cita a defesa do consumidor. Então, quando esse cidadão está lá na bomba de combustível, se sentindo roubado, lesado, a primeira coisa que ele pede socorro é quem? Socorro, PROCON, eu quero a sua ajuda. E o Eduardo Floriano hoje representa o PROCON, ele é o superintendente do PROCON em Juiz de Fora. Então, nós vamos recorrer ao senhor, recorrer ao PROCON, recorrer a esse órgão que é ainda a nossa esperança de que a gente tenha o que em Juiz de Fora? O preço justo. O preço justo. Se a nível nacional, a nível mundial, o preço da gasolina disparou, eu preciso ter, no mínimo, o cidadão precisa ter, no mínimo, a garantia de que o preço que ele está pagando lá na bomba é um preço justo. Nós fizemos um pedido de informação ao PROCON no início desse ano. O PROCON nos respondeu em 8 de junho, e lá nas respostas do PROCON tem um item que fala, aspas, conforme informações do Ministério Público, após a análise dos dados, foram instaurados cerca de 30 processos administrativos de investigação preliminar, referente a suposto aumento abusivo de preço. Então, nós precisamos, senhor presidente, senhores vereadores, cobrar do Ministério Público a equação, ver qual o fim que deu esses processos. Mais ainda, nesse mesmo retorno do Ministério Público, foi anexada essa planilha aqui, retorno do PROCON. No mesmo retorno do PROCON a essa casa, foi anexada essa planilha, que traz os dados do preço do combustível de Juiz de Fora. De janeiro de 2018 a fevereiro de 2019, o preço médio pulou de 4,377 para 4,71, ou seja, uma alta de 7,6%. O preço na distribuidora, esse é o preço da bomba, em um ano, 7,6%. O preço na distribuidora pulou de 3,979 para 4,092, ou seja, subiu 2,8%. Na própria planilha que o PROCON envia a essa casa, está claro que o preço médio na bomba, lá para o consumidor, subiu 7,6%, quando na distribuidora foi 2,8%. Não é a primeira audiência em que a gente faz nessa casa, e acredito que a gente torce para que seja a última, em que o PROCON vem e mostra a sua dificuldade, a sua deficiência de material, de equipamento, e a dificuldade em colocar em prática mesmo esse combate a um possível cartel, a esse preço que não é justo, que o cidadão entende que não é justo. Mas nós precisamos alterar isso. Vamos consultar, cobrar o Ministério Público sobre esse andamento, mas reitero aqui o apelo que acho que todo cidadão gostaria hoje de fazer ao nosso órgão de defesa de consumidor. Nós pagamos o preço justo pelo combustível em Juiz de Fora? Nós pagamos o preço justo pelo combustível? Esta é a questão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Eduardo, Anderson e, como sempre, Inácio e o Dauro. Obrigado. Parabenizar o vereador proponente, Zé Márcio Garotinho. Essa é a diferença que nós calculamos aqui, em torno de 5%. R$ 7,35 é a diferença, 40 centavos, vereador Garotinho. Em média de Muriaé, dessas cidades para cá. Mas isso historicamente está ficando. Porque nós temos aqui, vereador Bejane, os postos praticamente são do mesmo dono. A transportadora é a mesma coisa. Nós temos um cartel em Juiz de Fora, tem que falar o português claro. Eu não estou desmerecendo o trabalho do PROCON, não. Foi feito no passado. O Ministério Público tem que agir. Tem uma questão nacional? Tem. O preço é absurdo a nível nacional, pelo desgoverno que nós temos. Mas aqui piorou ainda mais. Se está ruim para o pessoal do resto do Brasil, para Juiz de Fora está pior. A realidade é essa. Eu queria, para você, telespectador que está nos ouvindo e nos assistindo, que pediu essa audiência, para o telespectador, que pediu, que eles olham para o vereador e falam assim, o preço da gasolina está quase 8, o que os vereadores estão fazendo? Como se nós aqui fôssemos culpados do preço do combustível, mas nós estamos fiscalizando.
e estamos pedindo o PROCON e eles têm feito. Quero parabenizar a equipe de vocês, 245 vistorias, para 70 vocês estão agindo. Agora nós precisamos de uma resposta do MP, do Ministério Público, em cima desses postos que estão aproveitando uma situação de calamidade, que já está ruim, ainda quer sangrar mais ainda a população. Terrível. Pela ordem, vereador Benjamin, antes de a gente terminar a nossa audiência. Senhor presidente, pela ordem, é isso mesmo, Vossa Excelência disse, o vereador Zé Márcio trouxe uma explanação muito positiva, né, enriquecedora aí para o debate. Da mesma maneira que o senhor falou aí, né, que eles usam hoje disso para poder tirar uma margem acima de lucro, enfim, o PROCON tem olhado isso de perto, a gente sabe. Também aconteceu na pandemia em relação aos supermercados, né? Nós também vimos o preço dos alimentos aonde foram parar durante o período pandêmico. Então, parece que isso é quase que uma regra. Na hora que o negócio aperta, vamos apertar mais um pouco, porque a gente vai tirar o nosso lucro em cima do sofrimento dos muitos que usufruem desse serviço, enfim, ou do combustível, ou do supermercado. Então, é lamentável. Eu quero aqui, senhor presidente, na realidade, pedir isso pela ordem, que eu parabenizei os proponentes, mas o vereador Marlon Siqueira não estava presente no momento. Então, parabenizar mais uma vez ao vereador Marlon, vereador Juraci, vereador Zé Márcio e a Casa Legislativa aí, por trazer esse debate, que na realidade não é uma audiência nossa somente, é uma audiência da cidade de Juiz de Fora. Parabéns aí aos vereadores e a toda a Câmara. Vereador Garotinho. Senhor presidente, só para concluir, parabenizar o senhor também por ter promovido essa audiência, ser um dos proponentes e sempre estar preocupado. O vereador Benjamin Júnior citou bem, o cidadão percebe que durante esse processo de pandemia houve o aumento de vários produtos, de itens de alimentação e alguns, em sua maioria, subiram, abaixaram um pouco, um ou outro manteve. A sensação que o cidadão tem, isso não é nem mais sensação, é certeza. Nós saímos com a gasolina em Juiz de Fora, de um patamar entre R$ 4 e R$ 5, hoje estamos entre 7 e 8, e isso não vai abaixar um centavo, não abaixa. Isso é que nos entristece muito, é saber que, em momento algum, eu duvido, aposto os meus poucos cabelos, que a gente consiga baixar esse preço algum dia. Obrigado. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Presidente, porque eu esqueci na hora da minha fala de dar os parabéns aí aos três, né, Marlon, ao presidente Juraci, ao Zé Márcio, pela audiência. Eu acho que temas como esse é muito importante para nós aqui na nossa discussão. Parabéns, viu? Obrigado, vereadora Cida. Eu quero agradecer aqui nossa doutora Maria Aparecida Fontescal, diretor legislativo, o superintendente da comunicação legislativa, Luiz Fernando Priamo, o cerimonial William Dias, o Maurício Oliveira, a Júlia Barros, o Gabriel Lopes, a Lara Leonel, a Aldimágia, a Thalina Oliveira, Paula Mora, Leonardo Reis, o Edmilson Souza, da TV, a Renata Miranda, o César Antonelli, o Paulo Leonel, Maria Judite, a Lilian Lopes, Felipe Jacovino, Isaac Balaciano, a Cássia Andrade, da imprensa, o Varley Bueno, o Leandro Paes, o Vitor Carneiro, da TI, Edianane Oliveira, o Bruno Ribeiro, Daniel Borges, da presidência, o Valmir Cristino, a Evian Luiza, Marcelo dos Santos, a Gislaine Simine, a Flávia Campos, da ATA, Karine Médici, do expediente Alzira Batista Dulce, Paulo Sérgio da Silva, Eliane de Souza Lili, segurança Onofre Antônio Rafael Carlos. Para que nós pudéssemos fazer essa audiência pública, nós temos mais de 40 servidores da casa envolvidos na transmissão, pela nossa JF TV Câmara e a Rádio Câmara. Quero agradecer os nossos convidados, o Dalvo representando aqui a nossa deputada Sheila, nosso querido secretário da SEDIC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Institucional, o nosso professor doutor Inácio Delgado, que com seu conhecimento, ele consegue trazer luz para nós aqui, de uma visão mais global, mais holística, mais ampliada em relação. Então, a presença do senhor nessa casa sempre engrandece o debate e faz com que a gente aprenda bastante como professor, estudioso, e o conhecimento, a experiência que tem. O Floriano, que demonstrou que está com uma equipe muito entrosada, está fazendo um bom trabalho. Eu quero dizer que essa semana vai ser apertada para vocês. Tem aí a Black Friday,
tem que ver que não vai ser a metade do dobro, porque senão vou olhar os preços aí e verificar, colocar mesmo o pessoal, se não dobra o preço, depois dá o 100%, daí não adianta nada, né? Então, Black Friday começa, vamos ver de vez se Black Friday, Best Friday, a melhor cesta, seria melhor para a gente assim, com desconto significativo, né? Para a população que está precisando fazer suas compras, aquecer o comércio, atividade econômica. Então, desejar uma semana para vocês do PROCON de muita dedicação, muito esforço, de forma preventiva, né? Fazer o acompanhamento das lojas, grandes redes aí, muita propaganda enganosa, muita gente querendo ludibriar, tem que ficar atento, ir para a rua mesmo, convocar a população para ficar bem esperta, para não sofrer, na realidade, pela maldade e a covardia de muitos aproveitadores. Parabenizá-lo pelo esclarecimento trazido, nosso querido Anderson Furtado, que é o nosso patrimônio aí da Prefeitura, é uma pessoa do nosso orçamento, que nos honra com a sua presença, os vereadores, vereador Cido, vereador André, Luiz, vereador Zé Márcio, proponente, vereador Wagner de Oliveira, vereador Sargento Melo, vereador Nilton Militão, vereadora Cida Oliveira, vereadora Laís Perruti, vereadora Thalia Sobral, vereador Bejane Júnior, vereador Tiago Bonecão, vereadora Cátia Franco Protetor, vereador João Wagner, vereador Julinho Rossignoli, vereador Marlon Siqueira Proponente, líder do governo, vereador Maurício Delgado, vereador Dr. Antônio Aguiar, vereador Pardal. Quero agradecer também a presença do nosso público, dos nossos participantes pela telespectadores, Cláudio Silva, Terras Altas, a Rita Correia de Viana da Serra e o Elias Ricardo Cascatinha, a Maura que fez uma fala também, aos nossos telespectadores da JF TV Câmara, quero dizer muito obrigado pela sua audiência. Essa audiência pública cumpre uma missão de demonstrar que a Casa Legislativa está atenta. Assim como o PROCON, nós temos as nossas limitações. Limitações da nossa competência. E limitações que não trata-se de uma política somente municipal, de uma fiscalização que depende muito da política governamental. E nesse caso, hoje temos até que falar. É uma coisa que envolve uma política de preço mundial, que tem, na realidade, a influência de demanda do dólar alto, mas no Brasil nós estamos vendo que não há uma política séria em relação à questão do preço dos combustíveis, tem feito a nossa população sofrer muito. Alimentos encarecidos, as pessoas já estão sonhando agora o dia que poderão comer um pedacinho de carne. Então, o sonho do brasileiro que está passando fome, está passando dificuldade, que está desempregado, está sem esperança, isso é muito triste, ainda sofrendo com a pandemia, os 600 e tantas mil mortes que nós tivemos. Então, que Deus nos abençoe e que nós podemos nos livrar desse desgoverno o mais rápido possível para a população voltar a ser feliz. Estamos encerrando a nossa audiência pública.